Pauta da 10ª reunião ordinária da Comissão Parlamentar Especial da Tarifa Zero. Hoje, a gente recebe as acadêmicas do curso de Administração Pública, Ana Medeiros e Laís Correia Oliveira, para apresentar a pesquisa Diagnóstico da Qualidade de Transporte Coletivo para a Comunidade Acadêmica da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, em Balneário Camboriú. Então, agradecer a presença da Ana, agradecer a presença da Laís, e a gente vai disponibilizar um primeiro bloco de 15 minutos para vocês apresentarem o diagnóstico, e depois eu abro para a pergunta dos vereadores presentes. Vereador Ricardinho, o vereador Bola e o vereador Mazinho justificou a ausência. Sejam bem-vindas. Para iniciar, essa pesquisa foi realizada durante 2023 e 2024. E no ano passado nós apresentamos os resultados dela no Summit Cidades. E aqui a ideia foi principal entender o meio de transporte dos acadêmicos, que a UDESC, aqui em Balneário Camboriú, fica localizado no bairro Nova Esperança, né, que é um bairro mais afastado e por si só acaba causando um problema de locomoção para alguns estudantes como nós, que dependemos do transporte público. O título, então, do nosso trabalho do trabalho como informado é o Diagnóstico da Qualidade de Transporte Coletivo. Como a Laís já explicou, o objetivo do trabalho era identificar a problematização em relação ao transporte coletivo no acesso à universidade, especialmente da linha faculdades, né, que na época era ausente e, de certa forma, ela impossibilitava o acesso ao ensino superior. Como metodologia, a gente utilizou uma pesquisa com dados estatísticos e também quantitativos e qualitativos. A gente tentou entender os principais modais de transporte, então não só aqueles que utilizavam transporte público, mas também quem são os alunos que não utilizam e por que não fazem isso. Com isso, o instrumento que foi utilizado para alcançar o máximo de membros da comunidade acadêmica foi um formulário online para coleta de dados, e com isso a gente conseguiu 266 respostas englobando toda a comunidade acadêmica. Esse número é um número expressivo, considerando que hoje a comunidade da UDESC é de 300 pessoas, 305, 300 pessoas. Então a gente conseguiu mais de 50% da comunidade. A pesquisa durou de setembro de 2023 a fevereiro de 2024. Esse foi o primeiro período da política de tarifa zero em Balneário Camboriú, considerando que a tarifa zero iniciou no dia 12 de junho de 2023. E essa pesquisa também, em linha temporal, ela acontece depois da crise do transporte coletivo de Balneário Camboriú, em um período que a cidade ficou sem transporte coletivo, e dessa forma muitas pessoas tiveram que trancar o curso por não ter como chegar na universidade. Então é esse período que se insere a pesquisa. Aqui, como resultado, né, o público-alvo foram não só os estudantes, mas toda a comunidade acadêmica, englobando os professores, os técnicos, então, ou seja, todos que precisam acessar o UDESC diariamente. O principal resultado é se as pessoas utilizam ou não o transporte coletivo para acessar a universidade. E mais de 50% ali a gente está ilustrando que 66% das pessoas não usavam o transporte coletivo para acessar a universidade, e as que usavam 30%, e agora o próximo ali é a questão, né? Por que essas pessoas não utilizavam o transporte coletivo para acessar a universidade? 64% das respostas relataram que pela incompatibilidade de horários e rotas, ou seja, hoje o transporte coletivo, da maneira como está em Balneário Camboriú, não contempla a demanda da comunidade da UDESC. Isso porque as rotas e os horários não são compatíveis com a nossa demanda, né? Ali também a gente está ilustrando o mapa da ANFRE, porque nós questionamos a origem e destino de toda a comunidade acadêmica. E isso temos que 61% são de Balneário Camboriú, então estudantes e servidores públicos que moram na nossa cidade, 14% Camboriú, 9% Itajaí, 7% Itapema, 2% Florianópolis, então que realizam esse deslocamento, exatamente,
e outros que são 5% de outros municípios também da ANFRE, como Porto Belo e Bombinhas principalmente. Então o que aqui a gente também identifica é a falta de um transporte regionalizado para Balneário Camboriú e Itajaí principalmente, na região da ANFRE. Aqui a gente trouxe algumas falas que representam o que a gente vivia diariamente entre os alunos, que era a fala de que estou desistindo da faculdade porque eu não tenho como chegar aqui. E isso não era uma coisa assim isolada. Na minha turma mesmo era muito comum, eu vi pessoas desistindo do curso porque não conseguiam ir e voltar, ou às vezes chegavam em casa muito tarde, saíam do trabalho e não tinham como conseguir. Então era questão realmente da incompatibilidade de horários. Hoje em dia, a gente tem a existência da linha faculdades e a gente utiliza a linha do bairro para ir até a UDESC. Só que, ainda assim, a gente pôde perceber, né, um movimento muito diferente que vai ser apresentado agora nos resultados, que vem assim, de um local da questão de tornar presente mesmo, criar a cultura e o hábito, né, de existir o transporte público. Porque a gente veio desse período de era muito várias crises, uma hora tinha transporte, outra hora não tinha, então os próprios alunos não sabiam, tá existindo? Não tá? Então também esse período de inconsistência, né, hoje em dia ele foi superado e ele também mostra novos resultados pra gente. Acho que só falar um pouco sobre essa questão da linha faculdades. Hoje, o horário disponível para o UDESC da linha faculdades é só horário noturno. Então, é contemplada somente as pessoas que ou trabalham no período noturno na universidade, considerando os servidores, ou os estudantes de administração pública quando precisam sair da universidade, que são os horários das 10 horas e 11 horas. Mas, hoje, a universidade tem cursos de engenharia de petróleo, que é no período integral, e assim como a universidade fica aberta para os servidores também em período integral. Então o que nós também precisamos destacar aqui é da necessidade de mais horários da linha faculdades, para que toda a comunidade seja impactada por isso. Como a Laís trouxe, hoje a gente chega na universidade para a aula da noite na linha do bairro, que faz, obviamente, o roteiro do bairro. Então demora muito para chegar na universidade e é muitas vezes a não opção da comunidade, por entender que não é uma linha direta, né? Na pesquisa, retomando aqui, nós identificamos também os pontos que os estudantes e a comunidade falavam como qualidade, ou seja, eu uso o transporte coletivo porque ele é bom nisso, ou não uso o transporte coletivo porque ele é ruim nisso. Com isso, a gente fez uma nuvem de palavras que coloca a quantidade de termos utilizados para descrever o transporte coletivo. Isso significa que a maioria das respostas identificava que o lado ruim do transporte coletivo era demora, a falha de itinerários, horários, ausência de rota com Camboriú, o ônibus cheio, itinerário extenso, como eu trouxe agora, porque usa-se a linha do bairro, poucos horários, lotação, escassez de horário, instabilidade no aplicativo, enfim, essa é a questão que ainda permanece em relação ao transporte coletivo. Já as qualidades que foram listadas naquele primeiro momento da tarifa zero era a própria tarifa zero, a gratuidade, a questão dos motoristas, então se comentava sobre a cordialidade, sobre essa relação que era estabelecida, segurança, limpeza, Wi-Fi e a questão de o ônibus ser novo e ter uma boa qualidade. Com os resultados da pesquisa, nós também conseguimos criar um esboço do que seria um itinerário condizente com a realidade da comunidade acadêmica. Então ali a gente tem o ponto de saída, o Hospital Unimed, que atenderia toda a região norte ali da cidade, que hoje também é atendida por outras linhas, como a linha azul. Então é um itinerário que está dentro da realidade. A primeira parada seria na rodoviária. Hoje não existe uma linha que vá direto para o bairro, que saia da rodoviária, né, para a universidade, na verdade. Até mesmo a linha noturna,
ela não passa na rodoviária, que é o principal ônibus, o ponto de ônibus da cidade hoje é a rodoviária e não tem uma linha ali. O segundo ponto de parada seria a Igreja Matriz, que também é um dos grandes pontos da cidade. O terceiro ponto, a região da Quarta Avenida, que atenderia o centro como um todo. Assim, passaria na Quinta Avenida na sequência, atendendo a comunidade, né, da região oeste, Univale, Yacht Club. Depois, Marginal e, com isso, direto para a universidade. Então, esse é o itinerário que, segundo a nossa pesquisa, seria compatível com a realidade da universidade. E aqui é bom ressaltar que não atenderia somente ao UDESC, mas também os universitários da Univale que poderiam sair, né, lá das Nações, dos pioneiros, e chegar também para a aula num horário adequado. Posso... Volta aquela figura anterior ali, por favor. Tá, então vamos citar do inverso. Sai lá da UDESC, vai até a BR-101, passa a ponte, vem até ali, pelo que eu estou vendo, é no túnel da 3,100 com a Dom Henrique. Isso. Passa, vai até a Quinta Avenida. Exatamente. Da Quinta Avenida, vai lá na rua... Ali é Corupá, Camperê. Camperê, sai no túnel e pega a Quarta Avenida e vai até a Igreja Matriz. O retorno seria pela Terceira Avenida daí. Ali é terceira? A volta, ali é quarta. Não, a ida é Quarta Avenida. A volta seria Terceira Avenida. A vinda... São sentidos diferentes. Não, sim, beleza. É o binário, eu entendi. O binário eu entendi e tal. Isso. Eu estou fazendo esse sentido aqui. Daí dali ele vai na rodoviária e da rodoviária ao Hospital Unimed. Lá ele não passa na Palestina, certo? Não, ali... Passaria na Avenida do Estado. Na Avenida do Estado, exatamente. É mais importante do que passar na Palestina. Essa que é a minha dúvida. Segundo os resultados que a gente levantou, sim. Isso considerando a comunidade da Considerando UDESC, os estudantes né? da UDESC. Os estudantes Não, da UDESC, sim, isso que eu quero saber. UDESC, então nós não exatamente. temos uma boa demanda de estudante da UDESC dentro do bairro das Nações. Não. Se tivesse uma linha de onde passasse para lá direto ao UDESC, como teria essa aí, também poderia ser incentivo, né? Aí precisaria realizar um novo estudo, né, pra gente entender a... Mas você não entende como demanda. seria um incentivo isso? Precisa estudar, né? Não posso estar Então tá. Obrigado. Era só isso. Desculpa me Não, interromper. tudo bem, imagina. E aí, em considerações finais, né, é claro que a gente não consegue no tempo que tem aqui abordar todos os detalhes, né, dessa pesquisa, mas os principais resultados que nós temos, caminhando para a conclusão, é da necessidade de adotar a linha exclusiva. Essa pesquisa de 2023, 2024 não tinha linha exclusiva, então hoje a gente tem, só que a questão hoje é adequar a linha exclusiva com mais horários. Com isso, criar um corredor exclusivo de ônibus para o transporte coletivo, então uma faixa exclusiva para o transporte coletivo. O transporte intermunicipal, ou seja, regionalizado, entendendo que a demanda que nós temos na UDESC são de pessoas que moram na região da ANFRE, né, de municípios da ANFRE. Então, ali o que a gente está indicando também é a discussão de um consórcio intermunicipal de transporte coletivo. E também, né, Laís, a construção de respostas para problemas locais, de que forma que a pesquisa ela consegue contemplar isso, né? E atualmente, assim, com essa constância, a gente vê a maior quantidade de usuários nessa própria linha faculdades. Então, assim, a gente vem de um processo de que não existia acesso à universidade e hoje em dia a gente consegue ir e voltar. É um pouco dificultoso em alguns casos, dependendo do horário e da linha que você precisa utilizar? Sim, mas a gente consegue. A gente... Desculpa perguntar, qual é o momento agora atual que vocês utilizam o ônibus? Para ir e voltar. Na ida a gente usa o Linha Verde, que vai para o bairro Nova Esperança. Existem, na verdade, duas linhas. Alguns não conseguem pegar... a gente usa o Expresso, que ele faz a rota do bairro, né? Mas hoje, como a gente comentou antes de começar, ele vai extremamente cheio, assim, com gente saindo pelas portas. Porque esse horário, né, que se for proposto, atenderia de manhã, à tarde e à noite? A faculdade só tem à noite de vocês? Não, como a gente comentou, o curso de Engenharia do Petróleo... É integral? Ele é integral, então de manhã e à tarde também tem alunos acessando a universidade, indo e voltando em diferentes horários também. Porque uma característica até do curso do pessoal do petróleo, eles residem no centro.
E esse projeto foi contemplado com todos os períodos. Sim, Exatamente. todos os Envolvidos. períodos. Toda a Exato, universidade. Toda a universidade. Em horários a gente não conseguiu apresentar, mas nós É, isso podemos que eu- enviar a pesquisa como um todo, que ele aparece até os horários, né? Que os estudantes de engenharia de petróleo estão indicando. Por exemplo, 7 horas, 11 horas da manhã, o meio-dia, 2 horas, aí horários mais espartanizados, né? Em relação à linha que é usada hoje para chegar na universidade, temos a linha Expresso, que é a linha laranja, que sai da Igreja Matriz às 5h10. Então essa consegue chegar exatamente 7 horas 19 no horas. bairro, exatamente. Só que ela não passa em frente à universidade, ela passa na quadra de cima, então tu precisa quase correr, né? Você tem prova para fazer, para chegar ali. E também a linha verde, que ela faz um roteiro maior no bairro. É porque essas linhas pegam também passageiros, né? Exato. Não fica só para o A estudante, população. como antigamente tinha, porque eu também fui estudante. Tinha estudante ali que só passava, parava, só pegava os estudantes, até que tinha ponto que nem Sim. paravam. Passava batido, na época do Praiana, vou dizer, né? Porque eu sou da época do Praiana, né? Vocês também devem ter sido. Mas o Praiana tinha um estudante e passava, né? Alguns pontos Sim. passava batido, não parava, Sim. porque não tinha estudante ali. E o pessoal não Sim. pedia para parar, né? Que não era estudante, Sim. então... Sim. É claro que aqui a gente está apresentando a pesquisa em relação à universidade, mas eu e a Laís desenvolvemos outros estudos também sobre o transporte coletivo, que estão considerando as ações do transporte coletivo no Plano Municipal de Mobilidade Urbana, se o município consegue executar essas ações, e também estamos com outro estudo sobre a importância do trabalhador da linha de frente, que no caso desse é o motorista, na execução dessa política. E se essa política é realizada de forma participativa. Então aqui a gente também se coloca à disposição, né, para apresentar outros resultados, né, em outro momento, mas para falar que a gente tem estudado muito sobre isso, sobre os modais, né, que as pessoas escolhem para se locomover no território e de que forma que elas fazem isso, com qualidade ou não. É que eu acho que a principal questão no momento, né, é que existe a tarifa zero e nem por isso a gente vai deixar de cobrar a qualidade do transporte, Não. que é o que está sendo feito aqui. E essa constância e a própria melhora dos horários vai alterando a cultura da população, né? Que é o que a gente está vendo agora acontecendo. Vereador Bola. Quantos alunos no total tem na universidade lá, acadêmicos, na UDESC de Balneário? Isso. No total? O valor específico de estudantes atualizado nós não temos, mas em relação à comunidade acadêmica como um todo, cerca de 300 pessoas hoje que vivem a universidade, né? Estudantes, servidores e colaboradores da terceirizada. 100 usuários do transporte coletivo de Balneário Camboriú. 31,2%. Exato. A média é de Então, que deve ter aumentado. aumenta a quantidade de usuários de acordo com a disponibilidade de linhas. De linhas e de horários. né, Esse é o compatíveis. diagnóstico que vocês apresentaram, né? Sim, sem dúvidas. Sem dúvidas. E que vocês não falaram em pontos de ônibus além da rodoviária. Vocês chegaram a verificar alguma coisa nesse sentido? Alguém falou? Você diz assim, para lá em cima na avenida, mas não para na UDESC. Em relação à qualidade do Não, não, ponto de não. ônibus Não, ou não, não, não. a A parada? disponibilidade. De Fala no pontos de microfone. ônibus. Sim, o que também nós temos em relação aos pontos de ônibus, que é hoje em frente à universidade, não sei se contempla a tua resposta, né? Mas hoje em frente à universidade não tem uma cobertura de ponto de ônibus. Então, quando chove, por exemplo, hoje que está chovendo, nós precisamos esperar no prédio da universidade, e como é uma rua escura, a gente consegue ver o ônibus vindo. Então, as pessoas correm para pegar o veículo de transporte coletivo. Mas sim, há uma grande reclamação, até mesmo da comunidade, como da população como um todo, da qualidade da parada do ônibus, né? Falta a cobertura dos pontos de ônibus e também há uma crítica sobre o plano usado atualmente de paradas e pontos de ônibus. Ou seja, há a demanda de que não contempla os pontos de parada de ônibus que nós temos hoje, não contempla a realidade da população. E a questão da própria estrutura deles, né? Eu também, o lugar onde eu pego o ônibus para ir é ali na gráfica. Não tem uma cobertura, não tem nada, só tem uma placa indicando que ali é uma parada. Então essa questão da estrutura também influencia, né? Tá certo. Não, é polêmica.
Eu sou vereador já há alguns mandatos, fui vice-prefeito. Lá no primeiro mandato, nós tínhamos o compromisso de fazer pontos de ônibus, 40. E quando chegou nos 37, exatamente 37, começaram os abaixo-assinados para tirar. Por causa da ruaça, bagunça, usuários de droga, perturbação do sossego, do sono e tal. E realmente virou aí. Nós temos alguns na Marginal. Nós temos ali próximo do túnel da 2.500 com a rua Camperê, Corupá. Nós temos um ponto de ônibus que é um problema gravíssimo para a questão da droga e da prostituição e da falta de segurança ao usuário do ônibus. E é o medo do pessoal lá, que já teve um ponto de ônibus aqui naquela região, não sei se é bem ali na gráfica, acho que o ponto ficou ali, mas o local ficou ali, mas o ponto de ônibus saiu. Sim. Justamente por esse tipo de perturbação, entende? A pedido da própria comunidade, no fim, pediu. Mas nós temos discutido aqui, os vereadores da mobilidade urbana aqui, da tarifa zero, a gente tem discutido aqui, já foi apresentado e a ideia foi muito boa, não me lembro mais quem foi que apresentou, acho que foi o Mazin, vereador Mazin, da questão do mobiliário urbano, né, ser transferido para terceiros, em troca deles tirarem publicidade, e fazer a manutenção e a segurança. Então também é uma notícia que pode... vocês estão estudando outro trabalho, ensino modal, já pode considerar isso também, tá? Só fazer um comentário rapidamente nessa questão que tu traz. Como estudantes de administração pública e na análise de todos os tipos de políticas públicas que existem no nosso país hoje, o que a gente identifica que é um problema geral é a falta de fiscalização da execução do serviço público. Então, o que eu, como estudante, entendo que é o problema hoje? Não é necessariamente a gente ter problemas do que as pessoas estão fazendo no ponto de ônibus, mas sim a falta de fiscalização para que esse ponto seja utilizado como ponto de ônibus, entende? Sim, então, talvez a questão ali seja, assim, reestabelecer o ponto de ônibus e que seja ali uma fiscalização da Secretaria de Segurança Pública, né? E claro que a população ela vai trazer demandas de que ela não está confortável, não está se sentindo segura com isso. Só que a questão envolve mais a segurança pública do que necessariamente a disposição de um ponto de ônibus. E isso também relaciona com o resultado que a gente trouxe, que é da participação da sociedade no desenho da política pública. A gente conseguiu, numa pesquisa que durou 6 meses, desenhar um itinerário de ônibus. E não somos engenheiras de tráfego, engenheiras do meio urbano, né? Mas sim porque a gente conseguiu trabalhar com dados que a população trouxe, essa população que é a universidade. Então aí a gente também, né, sei que a gente tem um tempo, destacar a importância do que seria um Conselho Municipal de Mobilidade Urbana ou um Conselho Municipal de Transporte Coletivo, que assim você consegue escutar a demanda da população e relacionar com o técnico, né, com o que a Prefeitura tem produzido hoje. E esse pode ser um grande caminho para qualificar a implementação de política pública na nossa cidade. Vereadores? Vereador Alessandro Tarco. Obrigado, presidente, Dudu, vereador Bola, Ricardinho, vereador Guilherme, hoje presente aí. Boa tarde, Ana, boa tarde, Laís. Eu cheguei um pouquinho atrasado, só queria saber a metodologia que foi utilizada ali, não sei se apresentaram antes e quantas pessoas foram... Pode voltar lá. Foram questionadas ali. Metodologia mista, que envolve... Deixa eu responder rapidamente. O microfone. A abordagem metodológica, ela foi mista. Então, usamos abordagem qualitativa de dados, ou seja, revisão da literatura, revisão extensa, né, com diferentes instrumentos, métodos, e também a abordagem quantitativa, ou seja, gerando dados estatísticos, né, com dados numéricos que comprovam essa demanda. Tá. Hoje, na literatura de políticas públicas, o melhor caminho para analisar a implementação das políticas é a metodologia mista, que assim você consegue abordar com diferentes instrumentos a mesma situação. Uhum. E quantas pessoas? 266 pessoas da comunidade acadêmica da UDESC. Só o UDESC. Só o UDESC. Vocês representam a UDESC, no caso, mas estão falando toda a população da... Isso. Deixa eu só voltar no primeiro slide, só para ele conseguir visualizar o título do trabalho. Aí. Só para o vereador técnico me permite, vereador técnico, elas são duas estudantes da UDESC, são duas acadêmicas que estão preocupadas vem fazendo 2023, 2024 e agora em 2025, continuam fazendo um trabalho de pesquisa. Um deles é
justamente o Tarifa Zero. Certo, obrigado. Essa pesquisa ela foi realizada entre setembro de 2023 a fevereiro de 2024. Esse foi o período de coleta e análise dos dados. O resultado da pesquisa ela foi aprovada e apresentada no Summit Cidade de Florianópolis, em julho de 2024. Inclusive, esse evento ele acontece de forma anual e é uma referência nacional e internacional de discussão de aprimoramento de políticas públicas, que envolve desde estudantes, de níveis de governo, prefeitos, governadores, que participam, empresas também, né, que dialogam, que trabalham com o serviço público. Certo. Legal, parabéns. Não, eu estava pensando agora a questão do transporte dos estudantes quando vim de Itajaí, né? De repente dar sugestão para uma linha, né, Eduardo, para eles mesmos, não misturar com de repente passageiro. Né? Ela falou aí da ideia daquela que mostrou na linha azul ali, fazendo aquele trecho, o itinerário. Ele, por exemplo, ele sai lá do Ariribá, vai na rodoviária, cai na quarta, vai na igreja, volta para a quarta de novo. Aí aquela confusão que a gente já presenciou, né? Então demora muito, tem que ser uma coisa muito eficiente ali para eles, eu acho. Obrigado. Mais algum vereador quer complementar? Parabenizar, né, pelo trabalho que foi feito, pela pesquisa, é bem bacana. Né? Eu também fui estudante, quem não foi estudante alguma vez, quantas vezes nós já pegamos Praiana e, como eu falei, eu comentei também, se tiver uma linha só para estudante, sempre foi a melhor opção. Né? Não vamos pegar esse, que esse vai estar cheio, tá? Na época do Praiana, né? Vamos esperar o nosso estudante que vai estar vazio, vai ter melhor para nós poder sentar, ficar sentado, conversar e ser mais rápido, né? Então, essa também eu acho que seria legal. Parabéns pelo projeto, tá? Não, até fazer algumas... Pode falar então, vereador. Finalizar minha participação aqui também, dando parabéns a Laís Oliveira, né? Correia Oliveira. Não, corrigi, né? Meus parabéns a vocês pelo trabalho, né? A persistência e a consistência de fazer e a qualidade com que vocês vieram aqui e apresentaram, tá? Porque não é fácil você fazer e dominar. Né, dá muitas dúvidas, a gente levanta e a pessoa, às vezes, como é que eu não pensei nisso, ou como é que a gente não pensou nisso? Não, vocês pensaram em tudo, praticamente. Então, parabéns e não desistam, né? A Ana já é nossa conhecida antiga, já foi vereadora mirim, né? E já foi candidata a vereadora. Então, acredito que está no caminho certo. Parabéns e muito obrigado pela contribuição, tá? Da minha parte, eu estou agradecido. Bom, agradecer a Ana e a Laís. É sempre importante a gente ter essa relação, né, do Poder Legislativo com os centros de pesquisa, com as universidades, tem que caminhar juntos. E tem alguns pontos aqui para a gente considerar que são importantes no relatório. Eu fiz algumas anotações. Primeiro que elas pegaram um período onde estava em discussão um aditivo para o contrato para a linha faculdades. Que essa linha não existia, ela foi acrescentada depois e foi uma conquista resultado da luta do movimento estudantil da cidade, incluindo e principalmente os estudantes da UDESC, por causa dessa dificuldade de integração da zona sul da cidade com o centro. E isso apareceu muito claro na audiência pública que nós organizamos. Uma das grandes questões são mais rotas e horários na zona sul da cidade, nos bairros Nova Esperança, Barra, São Judas. E outros pontos que vocês trouxeram, primeiro parabenizar pela pesquisa, porque assim, normalmente uma boa pesquisa você consegue 20% de resposta do campo entrevistado. Elas conseguiram aqui, pelas minhas contas, mais de 80%. Vocês aplicaram com questionário, foi do Google, mas foi celular, e-mail, como que funcionou? A gente incomodou muito, né, Laís? Acho que elas conseguem falar mais. A gente divulgou no e-mail institucional, divulgou nos grupos e ainda chamou individualmente todos os alunos, além de divulgar no próprio campus. A gente colocava QR Code em todos os lugares, onde a pessoa, no banheiro, ela sentava no banheiro, estava o QR Code. Então, por toda a universidade, a gente divulgou muito em todos os grupos, conversando, usando, né, essa mobilização. Persistente. Então, a gente foi bem chata, na verdade, a resposta é essa. Não, então essa era uma pergunta, fiquei curioso para saber qual foi a forma que vocês coletaram os dados, porque o que aparece aqui? 66% da comunidade da UDESC afirmou que não usa o transporte
E por que esse 66% não usa? Não é porque não querem. 64% dos 66% disse porque falta horário. Falta horário e rota. Então, o que a gente constata? Se amplia o serviço, amplia o número de usuários. Ampliou o número de passageiros, a gente, principalmente onde passa esse ônibus, desafoga as principais avenidas da cidade, que é uma reclamação dos moradores, que é o trânsito. É o trânsito. Então, esses dados são importantes para fomentar o debate aqui da comissão, do relatório, porque eles são a prova, assim como a gente teve na audiência pública, de que tendo mais horários e mais rotas, a gente vai ter um maior número de passageiros e vai melhorar a mobilidade do município. E outro ponto que vocês trouxeram, que também apareceu muito na audiência pública, principalmente com o depoimento de 2 motoristas agora da aviação Suzano, é o corredor exclusivo. E o corredor exclusivo nas principais avenidas já foi indicado no relatório da comissão que originou a tarifa zero lá em 2022. Então, que foi entregue aqui em dezembro de 2022. Então, a gente vê que a linha exclusiva ou preferencial tem que ser discutida e trabalhada pela comissão. Mais rotas e horários, não tem como fugir disso. E no dia da audiência, outro ponto que vocês trouxeram é o transporte intermunicipal, consorciado. E que o secretário de Segurança anunciou no dia que foi assinado um protocolo de intenções com o Camboriú para fazer o sistema consorciado. Então, a gente vê que quando a gente trabalha com dados, né, você não faz política pública sem informação, sem dados, a gente chega nos resultados para fazer o debate. Aí, então, queria parabenizar novamente vocês e passar para as considerações finais. Só uma última consideração, né? Como estudantes de administração pública, acho que a gente ressalta sempre isso nos espaços que a gente está apresentando algum tipo de resultado, né? Primeiro, a qualidade de ensino que nós temos na universidade de hoje, né? A única universidade pública da região, porque é uma universidade de muita qualidade, de muito rigor. Para chegar nesse nível de pesquisa, é porque hoje nós temos professores muito capacitados, nós temos equipamentos na universidade que fazem com que a gente consiga apresentar e publicar também essa pesquisa em eventos tão importantes, né? Em uma revista também, que é a Revista de Administração da Universidade Federal de Santa Catarina. Primeiro disso, de trazer o nome da nossa universidade, de como essa universidade pode ser maior e pode crescer em quantidade, em qualidade, se a gente conseguir chegar e permanecer na universidade. Também uma indicação para que toda a Câmara de Vereadores, né, os vereadores aqui presentes, façam a consulta, a análise e a revisão das ações do Plano de Mobilidade Urbana. Um plano que foi instituído em 22 de julho de 2019 na nossa cidade e que coloca metas para toda a mobilidade. Então, transporte coletivo, a pé, ciclística, enfim. Esse plano ele foi um plano desenvolvido por uma consultoria técnica especializada, que é referência na região e a nível nacional. Então, é um documento muito sério e que coloca metas possíveis para a nossa cidade. E várias metas que foram colocadas nesse plano são metas que aparecem nas audiências públicas que foram realizadas, o transporte coletivo, são metas que apareceram nas nossas entrevistas com os motoristas de ônibus, que aparecem nas entrevistas com os estudantes. Então, é uma meta que faz sentido para a cidade e que precisa ser executada. Então, aqui as propostas, né, da comissão, o trabalho da comissão, não é criar algo novo, não é nós vamos revolucionar a cidade com uma coisa absurda. Não, é executar o que está no plano, executar o que foi trabalhado, que foi financiado pelo poder público, né? Então, a gente só quer ressaltar que hoje existe um plano municipal de mobilidade urbana que precisa ser melhor trabalhado, né? Construir indicadores de monitoramento, entre outros instrumentos. É isso. Muito obrigada pela oportunidade. Gente que agradece, sejam sempre muito bem-vindas aqui na Câmara. Obrigado. A gente tem a sequência da pauta aqui, que é a discussão das agendas da comissão. Fiquem à vontade, caso queiram permanecer, ou então estão liberados. Obrigado, tá? Vamos lá, sequência na pauta. A gente teve as agendas na última reunião aprovada, que é dos prazos do relatório da comissão. A apresentação no dia 4/8, a discussão no dia... Não, a apresentação no dia 11, a discussão no dia 18, a aprovação no dia 25. Agora tem a proposta de um calendário para 30 de junho, 7 de julho, 14 de julho. 30 de junho a gente tem a confirmação, que já tinha mencionado, do presidente da Associação de Moradores do Estaleiro. 7 de julho a gente tem o presidente da Associação da Quarta Avenida, que é aquela solicitação
de quando precisam pegar o ônibus sentido norte, que faltam linhas horários na Quarta Avenida. E 14 de julho, a proposta é que a gente traga, ou faça a linha amarela Município Amores, como foi proposta, ou traga o ABC Trânsito. Só que ABC Trânsito, talvez a gente poderia jogar para o dia 4 de agosto, porque vem o recesso, 17 a 1º de agosto. Então, pode aprovar dessa forma? Pode. Então, datas aprovadas. Qual prazo nós temos para encerrar essa... 25 de agosto. 25 de agosto. Agosto. 25 de agosto, prazo para encerrar os trabalhos. 25 de agosto, então, dá um mês depois do recesso. Então, declaro encerrada. Então, a próxima reunião, segunda-feira, dia 30 de junho, às 16 horas.